Eu solto a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 ao 3. Amém, irmão? Todos acharam? Finalmente, irmão, vos regozijamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, e assim andai para com os que continuai a progredir cada vez mais. O 2. Porque vos bem sabei que os mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Amém? Glória seja dada o nome de Jesus. Estamos diante do Senhor. Agradecendo a Deus, a igreja pode sentar, irmão. Glória seja dado o nome de Jesus. Sabemos que o apóstolo Paulo ele estava levando uma palavra para o povo de Tessalonicense, ensinando, instruindo, para que ele cada dia pudesse, estar andando no caminho do Senhor, na presença e na doutrina a qual o Senhor tinha dado ao apóstolo Paulo, e ele estava doutrinando a igreja, ensinando a igreja, para que a igreja andasse em fé, tivesse fé naquilo que Deus ele tem projetado para a sua igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E sabemos que, por fé, andou o nosso pai Abraão. Quando o Senhor chamou Abraão, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Ele disse: vai, farei de ti uma grande nação. E ele teve fé, ele creu, ele caminhou, ele não saiu da presença desse Deus, para que o Senhor ele viesse derramar da sua graça e do seu poder. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Abraão, ele obedeceu em todos os sentidos aquilo que Deus tinha enviado a ele. E ele andou por fé, sem ver, não sabia, saiu da sua terra quando Deus disse a ele: deixa a casa do teu pai e a tua parentela, e eu te mostrarei e te farei de ti uma grande nação. A fé de Abraão foi uma fé que hoje até agora sabemos que ninguém tem uma fé igual a que ele recebeu do nosso Deus. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. No livro de Gênesis, capítulo 12, a gente vê que Deus, ele tem um chamado com Abraão.
E ele ali escolhe Abraão. Abraão era fabricante de ídolos, trabalhava com aquilo ali, era um homem que aprendeu e era rico. Mas Deus, ele tem um chamado na minha e na tua vida. Ele, quando nos chamou, ele prepara, ele capacita para que nós possamos andar na sua presença. Amém, irmão? Deus, ele chamou Abraão no deserto, e Abraão, quando ele chama Abraão, Abraão escuta a sua voz. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 ao 4. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartar-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti será bendita toda a família da terra. Glória. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Deus, ele tem um chamado, ele escolhe. Estamos aqui, irmão, não é porque nós queremos, estamos aqui porque ele nos escolheu. Foi ele que nos escolheu, foi ele que nos chamou, foi ele que nos tirou do mundo de pecado, desse mundo cheio de malícia, cheio de maldade, e nos trouxe para a sua casa, para que nós possamos andar na presença dele, andar como ele andou, para que nós possamos fazer aquilo que ele determinou pela sua palavra. E a palavra de Deus, ela é bem clara quando diz que nós possamos andar, né, como Jesus andou. Sabemos que é impossível? Não é impossível, mas muitas vezes não é difícil. A gente, quando quer andar, quando quer estar na presença do Senhor, nós começamos guardando a palavra e guardando os seus mandamentos, para que a glória de Deus ela seja derramada sobre a minha e a tua vida, sobre a igreja e sobre toda a família da terra, a qual ele disse: farei de ti uma grande nação, e será pai de uma grande nação. Amém? Glória seja dada. Para isso nós fomos chamados. Não fomos chamados para estar aqui, né, se apresentando. Não, fomos chamados para ser escolhido de Deus, para fazer a vontade dele e andar no centro da vontade dele, para que tudo quanto nós fizermos, sejamos uma benção. E ele disse: tu serás uma benção, Abraão. Tu vais sair e vou fazer de ti uma grande nação. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. E aí a gente vê quando o apóstolo Paulo começa agora pregando para os Tessalonicenses, dizendo a ele: vocês têm que andar como Jesus andou. Nós devemos andar como ele é, e devemos fazer como ele quer, para a honra e a glória do nome de Jesus. Glória seja dada o nome de Jesus. Depois do apóstolo Paulo, colocou os fundamentos da vida, a fé. Ele exortou os crentes, e veremos de acordo com a fé. Nós precisamos andar por fé. Muitas vezes queremos fazer algo e nós não temos condições. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, quando menos espera, irmão, acontece. Porque nós cremos que o Senhor ele não mudou, ele continua operando sinais e maravilhas no meio da sua igreja e no meio do seu povo. Quando você tem fé, vai acontecer. Quando você tem fé, o projeto de Deus, ele vai crescer na minha e na tua vida. Devemos viver a vida
que agrada a Deus. 1 Tessalonicenses 4:1. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Finalmente, irmão, vos rogamos a exortação do Senhor Jesus, que assim como ele recebeu de nós, de que maneira convém andar, agradar a Deus, assim andamos, para que continuemos a progredir a cada uma vez mais. Nós possamos estar prontos para fazer a vontade desse Deus, estar no centro da vontade dele, e sabendo que nós possamos, cada dia, acreditar que ele vai fazer de maneira maravilhosa nas nossas vidas. Sabemos que o Senhor, ele nos escolheu, tudo é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós estamos andando aqui, Paulo está exortando a igreja e dizendo para a igreja: ande na presença de Deus, né? Aleluia. Devemos viver a vida de agrado a Deus. Finalmente, irmão, vos programamos e exortamos o Senhor Jesus, e assim como recebeu de nós, que de maneira convém andar e agradar a Deus, e assim andamos, porque continuemos a progredir cada vez mais. Cada uma vez mais que a gente andamos e guardamos a sua palavra, o Senhor, ele está pronto para nos abençoar. O Senhor está pronto para dar bênção sobre bênção à sua igreja e ao seu povo. Sabemos andar na presença desse Deus, porque ele é tremendo. Glória seja dada o nome de Jesus. Devemos viver em santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Confortar-vos o vosso coração, para que sejais irrepreensível em santidade diante do nosso Deus Pai, que na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém? Que nós possamos, irmãos, chegar, dar testemunho que somos crentes. Quando nós passarmos, aquela mulher via, quando Eliseu passava, e disse: ali vai um santo homem de Deus, porque ele andava em santidade. Ele fazia segundo a vontade de Deus. E para isso, Paulo começa a exortar na igreja, dizendo: vocês têm que andar de acordo com os mandamentos, de acordo com a palavra de Deus, porque essa palavra, ela modifica o homem. Ah, irmão, mas eu quero pregar para fulano para ele ser crente. Você vai pregar, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Você vai falar que Jesus salva, liberta, mas quem liberta é o Senhor Jesus, não somos nós. Nós muitas vezes pregamos, falamos, e a palavra, ela não faz efeito, porque a palavra está sendo ainda em mim, da minha pessoa. Eu não estou deixando que o Espírito Santo fale, eu não estou deixando que o Espírito Santo, ele vá com a palavra ao coração do pecador. E aí a gente pensa que vai ganhar para Jesus. Vai não, irmão. Só ele. Por isso que nós precisamos andar em santidade. Eliseu não disse nada para aquela mulher, Eliseu só passava. E aquela mulher disse: ali vai um santo homem de Deus, mostrando que ele andava em santidade, para que o nome de Deus ele fosse glorificado na vida dele, em nome de Jesus. Amém? E é isso que nós temos que fazer. Não queremos aparecer e dizer a todo mundo: eu sou crente. Não é obrigado, não. A sua atitude, a sua maneira de você andar, a sua maneira de você se dirigir diante de alguém, ela vai fazer a diferença. Muitas vezes as pessoas andam num canto, bebendo num canto, e muitas vezes as pessoas nem sabem que fulano é crente.
não sabe nem que ele é servo. Não dirige uma palavra. A semana passada, quando a gente viajou, ele estava ouvindo uma palavra e o irmão dizendo que um era crente e outro não. Alugaram um apartamento e moravam os dois juntos. E ele com o outro saiu, quando chegou de noite, chegou contente, alegre. E ele calado, sentado lá, ele disse, rapaz, eu fui para a igreja e lá Jesus me tomou pelas mãos e hoje eu estou alegre. Disse. Aí o outro disse assim, mas rapaz, eu também sou crente. Ele disse, mas rapaz, eu ia morrer, ia para o inferno e tu não pregasse a palavra de Deus para mim. Não anunciasse que Jesus salva, liberta, transforma e muda o homem. E ele ficou calado, quer dizer, ele era crente, estava com o amigo estava ali, Jesus precisou levar ele para uma igreja, e lá ele aceitar, porque ele não abriu a boca para dizer que era crente. Amém? E nós sabemos, irmão, que isso, fomos chamados, eclésia, quer dizer, chamado para fora. Nós fomos chamados para ficar aqui dentro, não, nós fomos chamados para ir e levar a palavra e anunciar que Jesus salva, liberta e transforma. E tudo é para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Devemos viver em fé e não por vista. Segundo os Coríntios 5 e 7. Porque andamos por fé e não por vista. Isso sabemos que o Senhor, Ele faz coisas grandes. E nós precisamos andar na fé que Jesus, Ele vai fazer algo na minha e na sua vida. Muitas vezes, na minha família mesmo, eu era muita gente e poucos eram servos do Senhor. E Deus chamou a minha sobrinha, depois chamou a minha irmã, a minha filha, e começaram lá fazendo culto em casa, anunciando a palavra do Senhor, e depois Deus foi chamando um por um. E eu, na minha família, praticamente tem pouca gente que hoje ainda não é servo de Deus. Mas dos meus, só tem um que está em São Paulo que ainda não confessou Jesus como Salvador. Mas da minha casa tudo, glória, honra e majestade é para o Senhor que nos convidou para isso. Né? Esta semana meu filho estava conversando com o sobrinho da minha ex-esposa e dizendo, olha, meu pai nunca chegou para dizer assim, você tem que ir para a igreja, você tem que aceitar Jesus. Não. Eu ficava observando tudo que ele fazia e como ele se dirigia com as pessoas. E hoje eu estou servindo ao Senhor. E hoje Deus ele tem feito coisas grandes na minha vida. Não é obrigado, irmão. Muitas vezes, eu assim, novo na fé, e um dia cheguei na igreja e tinha um missionário pregando, e ele disse, olha, na sua casa quem manda é você, na sua casa tem que ser feito assim, tá. E eu guardei aquela palavra e levei para dentro da minha casa. E eu arrumei um problema muito sério. Minha filha não era crente, os filhos não eram crentes, e eu aqui tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. E a coisa começou a mudar na minha casa. A minha casa teve um momento que tinha um momento que eu não aguentava ficar dentro de casa. E um belo dia eu fui para a igreja, círculo de oração, e Deus usava uma irmãzinha lá na frente, e dizia assim, homem, eu disse a ti que fizesse o que tu estás fazendo. Eu fiquei parado, sentado, escutando aquela palavra, e disse, aí eu disse, Senhor, isso é comigo, é com você mesmo que eu estou falando. Ouvisse uma palavra dentro da igreja, chegasse na tua casa, aplicasse. Veja a situação que está dentro da tua casa. Vai lá e pede perdão aos teus filhos, porque senão tu vai perder tudinho. Irmão, muitas vezes a gente escuta coisas e não pede a direção ao Senhor. E eu não pedi. Eu cheguei em casa, botei aquela ordem como se... E foi necessário que Deus ele falasse comigo. E dali por diante, daquele dia... E o Senhor, de agora em diante, é com o Senhor. De agora em diante, a minha fé está nas tuas mãos.
Glória seja dada o nome de Jesus, irmão. E de repente começou a mudar. A minha filha, que hoje está com derrame, saiu com a minha sobrinha por um culto matinal, e lá nesse culto matinal aceitaram a Jesus. Entregaram a vida dela para Jesus, e hoje a minha casa, eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E muitas vezes a gente não olha, quer botar ordem e quer ser do nosso jeito. Não. Primeiramente, pergunte ao Senhor. Senhor, é assim, é desse jeito, né? E tem que ir com paciência, porque muitas vezes, em vez de você ganhar, você perde. Em vez de você ganhar, você bota. Em vez de você trazer para dentro da casa do Senhor, você bota para fora. Então, é necessário que nós precisamos entender. Paulo aqui estava dizendo, ande como Jesus andou. Ande da maneira dele. Faça segundo a vontade dele. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque andamos pela fé, não por vista, mas... Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados por Ele. Não queira se justificar, não. Deixe Jesus lhe justificar. Tem gente que tem prazer, não, porque eu faço, eu sou melhor. Não, irmão. Deixa Jesus te justificar. Deixa Ele mostrar quem é você. Paulo estava dizendo isso para a igreja, lá em Tessalonicenses, porque sabia que havia problema dentro da igreja. Porque cada um queria ser melhor do que o outro. Mas deixe Deus lhe justificar. Deixe Jesus Cristo lhe apresentar. Deixe Ele dizer quem é você, como é as suas obras, como é que você tem andado, como é que você tem feito. Isso é importante para mim e para você. Nós que somos servos, precisamos deixar Jesus Cristo nos apresentar. Tudo é para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Glória seja dada o nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos viver no Espírito e não na carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a consciência da carne. Nesse mesmo livro, lá no livro de 5:22, a gente vê o fruto do Espírito de Deus, né? Glória seja dada o nome de Jesus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. É isso que nós precisamos ter. E muitas vezes a gente não temos. Tem momentos que a gente acha que tem que estourar, tem que explodir, mas a Bíblia diz ali que nós precisamos ser mansos. Usarmos de mansidão para conquistar de fora. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Devemos viver no amor, segundo o exemplo de Cristo. Efésios 5:2. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Vivemos em amor, como também Cristo nos amou e entregou por nós como oferta e sacrifício. Oferta e sacrifício, né? De aromas agradáveis a Deus. Amém? Estou tendo um pouco de dificuldade porque eu operei os 2 olhos e ainda está ainda meio difícil. Mas a gente vê, né, que vivemos em amor e como também Cristo nos amou e se entregou por nós mesmos como oferta e sacrifício de aromas agradáveis
a Deus. Nós possamos estar, cada dia, a palavra ela nos ensina, a palavra ela está sempre nos orientando, que tudo seja para a honra e para a glória do nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Sabemos que é através da palavra e nós estamos aqui. Estamos aqui porque alguém pregou esta palavra. Estamos aqui porque Jesus anunciou a Jesus para a minha vida e para a tua vida. E por isso, essa palavra, ela foi até a divisão da alma, juntas e medula, que é apta para a intenção e pensamento de coração. Está no livro de Hebreus. A gente sabe, irmão, que o Senhor, Ele faz como Ele quer. Porque se fosse dependendo de nós não estávamos aqui, não. Estamos aqui porque Ele nos escolheu. Não foi Ele que escolheu, não foi eu e você que escolheu, não. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos amou primeiro, para que depois nós possamos estar aqui, agradecendo a esse Deus tão grande e tão maravilhoso como Ele é. Porque quando alguém chegava para falar, olha, vamos falar de Jesus, eu não quero não. Vamos falar de futebol também, não quero não. Vamos falar de política também, não quero não. Não quero, essas coisas eu não quero. Não quero nem ouvir. E um certo dia, o irmão, a gente trabalhava na Antártica, aí à noite, né, do jantar, 11h da noite, a gente jantou e foi lá para o recreio. E ele pegou, abriu a palavra e disse, abriu a palavra lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, e começou a ler para mim. E eu disse, mas eu também sou filho de Deus. Ele disse, tem certeza? Eu disse, tem. Mas se a palavra diz que não é? E começou ele conversando comigo, eu não estava dando ouvido, mas o que aconteceu, irmão, foi que daqui a pouco ele começou a falar e disse, não, eu não quero ler para você não, eu quero que você leia. E me deu o texto e eu comecei a ler. Ele disse, aquele que é chamado Filho de Deus. E aquele que Deus não chama é chamado, ele não é filho de Deus, é criatura de Deus. E eu parei, fiquei olhando assim, mas eu discutia e dizia que era filho de Deus. Mas como se eu não tinha confessado a Jesus? Como se eu não tinha entregado a minha vida a Ele? Como se para mim eu não conhecia esse Deus tão grande e tão maravilhoso. E achava que estava certo. Agora mesmo saí da minha rua, tem uma capelinha lá, e quando saí de lá, estava um aniversário de uma senhora, nossa vizinha, né? E eles estão lá fazendo a festa dele, o padre estava lá, tudinho, para anunciar. A Bíblia diz que conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E muitas vezes, irmão, estão com a verdade na mão, mas não deixa ela entrar. Estão com a verdade na mão, mas não deixa que a palavra ela vá até a divisão da alma, juntas e medula. Muitas vezes achamos que uma coisa desse tamanho, pequenininha de nada, e aquilo vai tirar a nossa fé, vai fazer com que a gente comece a andar em dois pensamentos. Não. Deixe Jesus trabalhar, deixe Jesus fazer, deixe Ele operar na minha e na sua vida, porque só Ele faz. E aqui Paulo estava pregando, era Jesus, ele não estava pregando a palavra de ninguém, não. Ele estava pregando para os Tessalonicenses, dizendo, Jesus, Ele é santo, Ele faz, Ele é puro. E Paulo ali começou a ganhar aquela cidade toda para o Senhor Jesus. Mas é necessário que tem que ser a palavra. E muitas vezes achamos sábio demais e começamos achando que vai dar tudo certo. Mas não vai dar tudo certo, não. Só vai dar tudo certo quando Jesus ele está na direção. Só vai dar tudo certo quando o Espírito Santo ele toma a minha e a tua direção e vai fazer segundo a vontade dele, em nome de Jesus. Amém? Devemos viver no dia, na luz. 1 Tessalonicenses 5:5, porque todos vós sois filhos da luz e filho do dia, mas não somos da noite e nem das trevas. Amém? Andamos da luz, porque a luz chama-se Jesus de Nazaré.
E ele disse, olha, andamos, mas mestre, a gente saiu dali, o dia tem 12 horas, dentro de 12 horas você pode andar. E temos que andar na luz, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu e você somos chamados para andar na luz. A igreja do Senhor, ela foi escolhida justamente para isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória seja dado o nome de Jesus. Devemos viver em sabedoria e fé. Efésios capítulo 5 e 15 e Filipenses 1 e 15. Cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como o insensato, mas como sábios. Amém? Muitas vezes a gente é atacado, muitas vezes alguém diz uma palavra que machuca, mas precisamos entender que Cristo e ter sabedoria para saber responder, saber agir. Tudo é para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Filipenses 1 e 10. Amém? É 1 e 10, viu, irmão? Eu disse que era 1 e 15, mas é 1 e 10. Filipenses 1 e 10. Para que aproveites as coisas excelentes, para que sejais sincero e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Paulo estava dizendo, nós temos que andar, ser fiel, sincero, né? Sem escândalo. E muitas vezes a gente provoca um escândalo sem querer, palavra que você nem pensa que não vai ferir, mas vai machucar alguém e vai se tornar um escândalo. Mas temos que andar que nem andava Eliseu, irmão. Passando e alguém dizendo, lá vai um santo homem de Deus, lá vai um jovem de Deus, lá vai uma jovem de Deus, lá vai uma senhora de Deus, e ali a gente vê que Deus, o seu testemunho, vai ser muito importante na sua comunidade, na sua casa, na sua família, porque começam a dar crédito quando vê que você anda na palavra de Deus. Anda no caminho reto, tudo é para a honra e para a glória do nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Amém, irmão? Eu só tenho que agradecer a Deus porque Ele é fiel. Ele, quando chamou a Abraão, Ele escolheu e fez uma promessa, e a promessa se cumpriu. E a fé de Abraão dobrou. É tão provável que quando Ele disse a ele, me dá o teu filho, Abraão não disse nada, nem a sua esposa, nem falou nada. Foi somente entre ele e Deus. Nem falou para o filho, nem falou também para a esposa. Mas esperou o tempo certo. E quando Deus mostrou onde ele ia, ele foi para fazer o sacrifício que Deus tinha pedido. E só que o Senhor, pela fé que Abraão teve, quando o filho perguntou, disse, tem a lenha, tem a madeira, tem o cutelo, e onde está o cordeiro? Ele disse, Deus proverá. Ele vai prover na minha vida e na tua vida. Você que está esperando algo de Deus, está dizendo, está demorando. Deus disse que o tempo é o dele, não é o seu. O tempo é dele. O que você está esperando, espere, porque no tempo certo, na hora certa, vai acontecer. Porque o Deus que prometeu, Ele vai cumprir. O Deus que lhe falou, Ele vai fazer. O Deus que fez a promessa, Ele realiza, porque é Ele que faz. Tudo é para a honra e para a glória do nome de Jesus. E eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade no nome de Jesus. Amém? Glória seja dada no nome de Jesus.